Porque a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ah, pastor, mas eu cantei. Mas cantar não significa você é um verdadeiro adorador. Uma pessoa que precisa de frases feitas para adorar o Senhor, ele não é um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele entrega o seu louvor a Deus. O louvor sai do coração dele. A gente pode até cantar outros cânticos que pessoas criaram, mas o verdadeiro adorador nunca depende daquilo que o outro criou para adorar. Ele sempre entrega a adoração dele para Deus. Ele tem a adoração individual dele, e ele se alegra em poder estar dentro da casa do Senhor, entregando louvor e adoração dele ao Deus Todo-Poderoso, que é alvo da sua adoração. Queridos, nós vamos falar hoje sobre paternidade. Nós falamos no domingo passado sobre família, casamento, homem e mulher, relacionamento entre os cônjuges, relacionamento entre os entes da família. Hoje, na terça-feira, nós falamos mais uma vez sobre relacionamento de casais, relacionamento entre os membros de uma casa. E hoje nós vamos falar mais, vamos dar uma ênfase maior sobre o pai e os filhos. Se encontra lá em Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Espírito Santo, nós estamos diante da tua palavra e pedimos a tua revelação, a compreensão, a inteligência espiritual, meu Deus, para podermos receber diretamente do teu trono aquilo que é a paternidade. Meu Deus, que eu seja apenas um instrumento pelo qual o Senhor há de falar com a tua igreja, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para este povo, mas o Senhor, ó Deus, que trouxe cada pessoa aqui presente, meu Deus, é o Senhor quem há de falar conosco, que o nosso pensamento esteja cativo ao Senhor, e que possamos receber da tua parte aquilo que tu tens para nós. Desde já eu repreendo todo espírito de distração mental, de confusão, de ansiedade, de perturbação, em nome do Senhor Jesus, parto retirado, porque este local foi consagrado para o anúncio da palavra do Senhor, e o Evangelho será proclamado esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela fala sobre paternidade. Deus, ele não tem netos. Deus, ele tem filhos. O seu relacionamento com Deus não deve depender do seu relacionamento, do relacionamento dos seus pais com Deus. Não é porque você é filho de crente que você é filho de Deus. Não é porque a sua família é cristã que você é filho de Deus. Deus, ele não tem netos, Deus, ele tem filhos. Mas a Bíblia, ela fala, quando ela, aqui no versículo 12 em diante, a Bíblia está dizendo no versículo 13 que há dois estilos de vida: a vida na carne e a vida no espírito. Versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. E aí ele vai explicar no versículo 14: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então os filhos de Deus não são aqueles que caminham na carne, não são aqueles que vivem uma vida movida pelos impulsos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo, ele contou uma parábola sobre dois filhos: o filho pródigo, o filho mais velho, e um pai que amava os dois filhos independente das falhas deles. E num determinado momento da vida desse pai, o filho mais novo, ele diz assim: pai, eu não quero mais viver aqui com você. Você não morre e eu preciso que você adiante a minha parte da herança que eu tenho direito, porque eu quero viver a minha vida, porque eu quero viver de acordo com os meus impulsos, porque eu quero ir para os lugares que eu sempre tive vontade de ir, mas nunca tive condição. Então agora eu estou me declarando aqui independente do Senhor. Eu não quero mais viver aqui dentro da sua propriedade, dentro das tuas cercas, dentro dos seus limites. Eu quero ultrapassar os limites. Queridos, todo pai que ama o filho, ele coloca cercas de proteção. As cercas que Deus coloca na nossa vida não é para nos oprimir, mas é para nos proteger. E Deus vai me proteger de quem?
pastor, em primeiro lugar, Deus vai te proteger de você mesmo. Deus, Ele me protege de mim mesmo, porque Deus sabe da nossa inclinação para o mal. Deus sabe da nossa inclinação para as coisas erradas. Então, todas as vezes que nós estamos na casa do Pai, perceba que aquele filho mais novo, na parábola de Lucas 15, ele estava na propriedade do pai. Ali havia os servos, ali ele tinha o irmão dele, ali havia os animais, as ovelhas, o gado, trabalhadores. Era uma propriedade, e aquele filho estava limitado a viver dentro das cercas que o pai colocou, dentro dos limites estabelecidos pelo pai. Deus também, Ele coloca limites na vida do homem. Foi assim desde o Éden. Você lembra lá no Éden? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, deu o homem a sua esposa, e Ele colocou uma cerca, Ele colocou um limite. Ele disse assim: você pode comer de todas as árvores aqui do jardim, mas tem uma árvore que você não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou então um limite. E aí Adão estava lá com sua esposa Eva, e eu ia falar num belo dia, mas num dia feio, de belo não tem nada. Eva estava caminhando no jardim, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Satanás, ali na serpente, começa a seduzir Eva, e diz: você deve comer dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, seus olhos serão abertos, e você será como Deus. Ou seja, você não vai ter mais limite, você vai ser independente. E aí Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e levou para Adão, seu esposo, e ele também comeu. E aí, quando eles comeram da árvore do bem e do mal, eles chamaram para si a prerrogativa de dizer aquilo que era bem e aquilo que era mal para eles. Eles já não dependiam mais de Deus, eles não conheciam o bem e o mal, eles só conheciam o bem. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e na viração do dia, Deus ia até eles, e Deus ensinava as coisas para eles. Quando Deus criou o homem e a mulher, o maior prazer de Deus não era quando o homem estava trabalhando no jardim. O maior prazer de Deus é quando o homem estava em comunhão com Deus, quando eles estavam ali em comunhão. E chega um momento que Eva e Adão, eles fazem a escolha deles, e eles ultrapassam os limites colocados pelo próprio Deus, e aí o homem se afasta do Senhor, e aí o homem, ele sai da presença de Deus. E assim também esse filho pródigo, ele que estava ali dentro dos limites estabelecidos pelo pai, ele, não sei se ele queria ir no show do Wesley Safadão, não sei se ele estava querendo alguma coisa assim, ele estava entediado. Não, esse negócio de não pode. Querido, ninguém quer mandar na sua vida, mas Deus quer estabelecer limites para que nós não venhamos a nos machucar. O que um cristão vai encontrar de bom num show de um tal de Wesley Safadão? Você não me responde um negócio desse. O que um cristão, será que Jesus estaria num lugar como aquele? A Bíblia fala lá em Tiago: adúlteros e adúlteras infiéis, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Eu estou declarando a minha inimizade para com Deus indo num lugar desse, querido. Um lugar de canções imorais,
todo um ambiente de sedução preparado para que pessoas estabeleçam sua amizade com o mundo, se afastem de Deus. Um local onde, querido, pastor, mas lá só vai ter gente boa. Querido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu vou com os meus amigos. Mas você precisa de um lugar desse safadão? Você está com seus amigos? Você não pode dar uma voltinha na praça? Tem que ser num lugar desse. Eu estava vendo lá no site gospel o show dos Rolling Stones aqui no Brasil, invocação do diabo, colocando figuras de bode, de pentagrama, de demônios o tempo todo, cantando uma música que o título dela é Simpatia pelo Diabo. Nós escancaramos a nossa vida para Satanás entrar, e depois nós queremos ir na igreja no domingo à noite e achamos que todas as consequências dos nossos pecados são anuladas. Não é assim que funciona. Davi foi perdoado do adultério dele, mas as consequências ficaram. Davi teve que enterrar 4 filhos. Olha que tristeza. Queridos, o Senhor, Ele nos coloca limites para nos proteger de nós mesmos, para nos proteger de quem mais? Do diabo. A Bíblia fala: sede sóbrio e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de derredor, como um leão, procurando quem possa devorar. Lá em 1 Pedro, o diabo ele fica em derredor procurando aqueles que ultrapassam os limites e dão legalidade para ele entrar, matar, roubar e destruir. O diabo é legalista. Se eu dou a legalidade para ele entrar na minha vida, se eu dou a legalidade, ele mata, ele rouba e ele destrói. Eu estou vivendo um relacionamento aqui de forma errada, eu estou me prostituindo, eu estou vivendo uma vida fora da presença do Senhor, e até agora não aconteceu nada. Até agora, mais uma hora vai acontecer, meu filho, porque ele está armando bote, e na hora que a casa cai, ela cai de uma vez só. Ela cai de uma vez só. Deus, Ele dá tempo para que nós nos arrependamos, mas se nós não nos arrependermos, as consequências vêm, e quando nós percebemos já pode ser tarde demais. Mas se eu me arrepender no final da vida, eu vou ser salvo. Vai ser salvo, vai como ladrão na cruz, mas as consequências de uma vida pecaminosa vão estar na sua vida, uma consequência de sofrimento, de angústia, de dor, porque nada nesse mundo pode trazer satisfação para a sua vida. Você veio de Deus e só vai encontrar satisfação no próprio Deus. Amém, Senhor. Nada nem ninguém pode satisfazer a nossa vida. Nós precisamos ter seriedade com os limites que o Senhor coloca para nós que somos filhos, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Não é porque uma coisa é cantada de forma bonita que nos dá o direito de acharmos que não tem nada a ver. Muitas músicas hoje são invocações ao diabo. Muitos artistas estão se consagrando ao diabo, estão lá fazendo pacto com o diabo. E nós, muitas vezes nós achamos normal, estamos trazendo a cultura do mundo para as nossas vidas. Meu filho, aquilo que não é de Deus não acrescenta. A Bíblia fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para nós falarmos sobre paternidade, nós temos que entender que os filhos são aqueles que estão dentro dos limites que o pai colocou. Em primeiro lugar, o filho pródigo, ele saiu de casa achando que estava abafando. Primeiro dia nada aconteceu, primeiro mês tranquilo, muito dinheiro para gastar. A Bíblia fala que ele gastou dinheiro com as meretrizes, gastou dinheiro com as meretrizes, fez farra, fez festa, vinho, bebida,
noitada, mulheres. Mas quando ele deu por si, quando ele caiu em si, ele estava onde? Estava dentro de um chiqueiro, desejando comer comida de porcos. Ele se tornou parecido com um porco, com um bicho, porque é uma pessoa que vive pelo instinto, é uma pessoa que está se tornando parecida com um bicho que anda no impulso. Ele quer cruzar, ele cruza, a cachorra entra no cio, ela fica doida, o cachorro fica doido, fica todo mundo doido, no impulso. Ele cruza até com a mãe dele. Macaco solto lá, tem macaco que está no meio de aranha, aquela macacada toda lá, você vê Discovery, é uma doideirada, uma confusão. Ah, pastor, se eles podem, porque eu não posso? Porque você não é bicho, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Ué, você é bicho? Porque os bichos, eu vi às vezes pessoas, não, mas na natureza, né? Na natureza a gente tem que ser naturalista, né? Virar rico, ir pro mato, cruzar pro carro. Você é bicho? Fica lá fumando maconha. Você é bicho? Porque uma pessoa que vive assim está vivendo no instinto. Não, mas eu não mando no meu coração. Isso não tem nada de coração, meu filho. Isso é carne. E a carne não dá para negociar com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, corta ele fora e lança fora, porque é melhor você entrar no céu com os dois olhos, no céu sem um dos olhos, do que para o inferno com os dois olhos. Se tua mão direita te faz pecar, corta ela fora, porque é melhor você ir para o céu sem uma das mãos, do que para o inferno com as duas mãos. A carne, meu filho, ou você mata ela, ela te mata. Não tem meio termo. A carne, ou você vai crucificá-la e vai permitir que Cristo viva a sua vida, ou nós vamos viver igual bicho, no instinto. O bicho mexeu na comida dele, ele mata o outro. Ele se vinga no impulso, ele morde, ele vai no impulso o tempo todo. Briga na rua, late pro outro, dá pega, cruza. É uma loucura. É uma loucura. Come qualquer coisa, bebe qualquer coisa. Mas nós não somos animais, nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa diferença. É por isso que nós vivemos dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu para nós. Então os que são guiados pelo Espírito dos limites, não é o pastor ficar na sua cabeça, isso pode, aquilo não pode, isso pode, isso aquilo não pode. O limite é você ouvir o Espírito Santo. O limite são estabelecidos pelo Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que aqueles que vivem dentro do limite estabelecido pelo Espírito Santo, aqueles que estão dentro das cercas que o Espírito Santo colocou dentro dos limites, há uma testificação. Versículo 16, versículo 15, vamos ler primeiro. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos os que vivem dentro dos limites de Deus e são guiados por Deus, há uma testificação no interior: você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. E se nós somos filhos, a Bíblia diz que nós somos, olha, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Meu filho, os filhos de Deus, eles estão dispostos a sofrer com Deus. Os filhos de Deus estão dispostos a sofrer, estão dispostos a crucificar a carne, a renunciar à carne. Os filhos de Deus estão dispostos a dizer não para o pecado, estão dispostos a sofrer o dano. Os filhos de Deus não têm plano B, o plano A é: nós vamos seguir e obedecer a Deus, custe o que custar.
Não tem plano B. Ah, pastor, e se o negócio pegar fogo e ficar difícil? Meu filho, deixa queimar. O fogo de Deus só queima aquilo que não vem de Deus para nós. O fogo de Deus só nos purifica. Não existe plano B com Deus. Só existe um plano perfeito, traçado, desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. O Senhor estabeleceu um plano para a sua vida quando Ele te criou. Quando o seu pai se uniu com a sua mãe, você não é um acidente, entenda isso. Você foi planejado desde a eternidade. Você é filho. Ah, porque meu pai estava bêbado, eu nunca conheci meu pai, foi numa noite de carnaval que eu nasci. Mas o seu pai que te criou, ele tinha te planejado desde a eternidade. Aleluia. Você viria para essa vida de uma forma ou de outra. Deus quis te trazer. Deus quis te trazer. E o Deus que te criou, Ele é o Deus que Ele traçou um plano para a sua vida desde o ventre da sua mãe. E quando você estiver no centro dessa vontade, no centro do propósito estabelecido por Deus, o Senhor Ele te coloca em lugares altos, porque Ele promove os propósitos dEle. E para que os propósitos dEle se cumpram na sua vida, Ele vai precisar te exaltar, Ele vai precisar te levantar. Não é por causa de você, mas é porque você está no centro da vontade dEle, é porque você está assumindo a missão que Ele confiou a você. Então Ele vai te dar todo o recurso que você precisa para ser bem sucedido nessa missão. Agora, se você não estiver no propósito do Senhor, aí a coisa muda de lugar, porque aí Ele não pode te exaltar, Ele precisa te corrigir. Porque todo pai que ama o filho, ele corrige. A Bíblia fala que Deus ele corrige quem ama. Aí vem as dificuldades, aí a vida financeira não prospera, não flui, aí a pessoa consegue até ganhar dinheiro, mas não consegue usufruir do dinheiro que ganhou. Aí fica tudo apertado, aí a pessoa vive insatisfeita, indignada, ansiosa, sem uma direção para a vida, não sabe o que fazer, não encontra satisfação em nada. É porque o Senhor está fechando as portas, porque Ele corrige aquele que Ele ama. É assim que funciona com Deus, o tratamento dEle com os filhos dEle. E aí quando nós entramos nos propósitos do Senhor, e nós andamos como Deus, a Bíblia fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros. Aí eu posso usufruir da herança que o Pai tem para mim. E a Bíblia fala assim, com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. O problema é que nós não temos disposição de sofrer com Deus. O problema é que nós só queremos a bênção de Deus. Precisamos sofrer e dizer não para a carne, para os impulsos. Precisamos dizer não para aquilo que desagrada a Deus. E aí no versículo 18 ele está dizendo que vai valer a pena, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Queridos, isso aqui é muito forte. A Bíblia está dizendo que tudo aquilo que nós sofremos agora não se compara à glória que vai se manifestar nas nossas vidas. Aquilo que nós vamos experimentar com Deus, aquilo que você está renunciando hoje, aquilo que você está ali falando não e está lutando contra, não se compara à glória que você vai receber da parte de Deus, porque você é herdeiro, porque você é filho. E aí ele vai dizer, versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esse mundo, que essa criação, tudo que nós conhecemos, ainda será redimido por Deus, será resgatado, será transformado, e nós, os filhos de Deus, reinaremos na criação redimida. Nós passaremos
o milênio aqui com Cristo Jesus, governando as nações, irmãos. Entenda isso. A Bíblia tem preparado isso para nós. Se você estudar o livro de Apocalipse com Isaías, você vai perceber que os filhos de Deus vão governar essa terra aqui, sim. Hoje você pode estar passando luta e dificuldade, hoje a sua vida financeira pode estar travada, hoje você pode estar passando angústia, pode estar passando aperto, mas chegará o dia que você vai governar essa terra. E é essa terra aqui que eu estou falando mesmo, a terra que será redimida, transformada, porque Jesus vai pisar aqui mais uma vez, agora não como o cordeiro que vai morrer na cruz, porque isso ele já fez, mas como o leão que vai governar este mundo. O cordeiro já pisou, mas agora o leão está voltando para reinar. Amém, Senhor. Para sentar no seu trono e para poder delegar autoridade para nós que somos os filhos de Deus. Glória a Deus. Irmão, você quer ir para mais essa não perder seu tempo? Vai, meu filho, eu vou governar essa nação, eu vou governar esse mundo. É isso que Deus está preparando para nós. Aleluia, Senhor. Você é filho. E você vai ficar perdendo tempo em crise se você vai para lá. Aí você está na dúvida se vale a pena andar em santidade. Estudiosos do inferno dizem que a maior dor do inferno, sabe qual é? O remorso, vendo aquilo que perderam, que tiveram oportunidade, mas preferiram ouvir os impulsos da carne. Porque quem é filho é herdeiro, quem é herdeiro vai sentar no trono com o Pai. A Bíblia fala: assim como eu me assentei no trono com meu Pai, assim eu delego, vocês também sentarão no trono comigo. A Bíblia fala que nós julgaremos até mesmo os anjos. Amém, Senhor. Até mesmo os anjos serão julgados por nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 3. Deus tem preparado coisas muito maiores para nós, irmãos. Nós somos filhos dele. Nós iremos governar esse mundo. Entenda isso. E não precisa de plano, aqueles desenhos animados da nossa infância que tinha lá aquele pessoal que queria dominar o mundo. Nem precisa disso. Deus vai dar para nós de graça. Ele vai delegar para nós. A Bíblia fala que nós governaremos as nações com cetro de ferro. Nós estaremos governando com o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que chegará o tempo em que, se uma pessoa morrer aos 100 anos de idade, ela morrerá jovem, ainda jovem. Que o boi e o leão irão comer pasto juntos. Uma criança, ela vai andar no meio dos ursos e brincar com os ursos. É o tempo da criação redimida. Deixa marcado Romanos 8, vai comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, amém? Olha o versículo 25 em diante. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Poder, autoridade sobre as nações. Ele irá governar as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Queridos, a Bíblia fala que nós governaremos com Jesus, reinaremos, teremos autoridade sobre as nações. Sobre as nações. E aí o Romanos 8 vai continuar falando então no versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora.
e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Na esperança fomos salvos, esperança daquilo que não se vê. Isso aqui que eu estou te falando nessa noite, provavelmente você não se imagina, meu Deus, mas como que eu vou governar as nações? Eu não consigo me ver, eu não sou rei, eu não sou rainha, mas você é príncipe, você é filho do rei, você é princesa. Aleluia, Senhor. E mesmo sem ver, você pode ter esperança que isso vai acontecer, porque a Bíblia está falando, e tudo que a Bíblia diz vai acontecer. Aleluia, Senhor. Porque nós temos um Pai que nos ama e que nos chama de filhos. A Bíblia diz: por que vocês andam cansados? Por que vocês andam ansiosos com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão vestir? Olha para as aves dos céus. Olha para as aves dos céus e perceba a generosidade do vosso Pai. Perceba a generosidade do vosso Pai. As aves, elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, elas não colhem, mas eu vos digo que o vosso Pai Celestial as sustenta. Queridos, se as aves, que são criaturas, são sustentadas por Deus, será que Deus não vai nos sustentar? Se nós estivermos nos propósitos: ah, pastor, mas eu estou passando aperto. Ah, pastor, mas eu estou passando luta na minha vida financeira. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. A Bíblia, ela diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Nós podemos passar algum aperto porque às vezes Deus quer nos ensinar alguma coisa, ou porque ainda não estamos preparados para sermos abençoados. Mas a Bíblia diz que Ele nunca, o salmista ele diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Amém. Nunca. Eu duvido que, se você tiver com o coração totalmente voltado para viver no centro da vontade de Deus, que o Senhor não vai trazer a provisão e o recurso na sua vida. Eu duvido, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei o que Ele fez na minha vida. Parecia impossível, irmãos, parecia impossível, mas o Senhor Ele fez, Ele é fiel. Quando nós estamos no centro da vontade dEle, nós não precisamos andar ansiosos, com medo. Ai meu Deus, será que vão roubar meu carro? Eu troquei de carro, pastor, pelo amor de Deus, eu não vou sair de casa se você não for lá ungir ele, eu estou com medo do devorador levar. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem te deu esse carro? Foi o diabo ou foi Deus? Se foi Deus, você não precisa ter medo, Ele vai cuidar para você. Se Ele te deu as coisas, Ele vai guardar a sua casa, Ele vai te proteger. Qual pai que não protege o filho? O meu filho, ele chega em casa, ele não está nem aí se a porta está trancada, se está aberta, como é que está. Ele vira para o lado, deita e dorme, porque ele sabe que ele tem um pai que vai trancar tudo. Ele sabe que ele tem um pai que cuida dele. Assim também é conosco. Nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo, que sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele tem cuidado de saber até quantos fios de cabelo nós temos. E a Bíblia diz, olha só, depois que a Bíblia fala sobre a esperança, a Bíblia no versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Queridos,
Ele nos ama tanto que Ele ainda enviou o Espírito Santo para poder nos assistir, para poder nos dar suporte em nossas fraquezas. Na nossa fraqueza nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo que está conosco e que intercede por nós. Olha assim, olha aqui. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Versículo 27: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Meu filho, sabe qual é o tipo de oração que Deus ouve? A oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Quando nós pedimos em nome de Jesus, Jesus ele fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque se eu permanecer em Cristo e as palavras dele permanecer em mim, eu vou pedir de acordo com a vontade dele. Eu vou orar de acordo com a vontade dele. Vá comigo rapidinho em Tiago. Vá comigo rapidinho em Tiago capítulo 4. Olha só o que essa palavra nos ensina. Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde que vem as confusões da nossa vida? De onde que vem os problemas da nossa vida? As guerras. De onde? Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Senhor, abre uma porta de emprego. Deus abre uma porta de emprego e Deus fala não. Senhor, me ajuda a me promover. Senhor, me abençoa, me guarda. E Deus fala não. Por quê? Porque a pessoa quer receber para esbanjar os seus prazeres. Senhor, manda uma pessoa para me casar. Deixa eu conhecer uma pessoa. E Deus fala, não vou mandar ninguém. Você não tem estrutura. Você não pode conhecer uma pessoa que você desvia. Uma mulher que não se valoriza, que conhece um cara e afasta de Deus, um homem que conhece uma mulher e afasta de Deus, ele dificilmente vai ter uma pessoa boa do lado dele. Pode até se relacionar com algum vagabundo que vai trair, que vai chifrar, que não vai respeitar. Pode até relacionar com uma mulher que vai dar problema, porque nunca que uma pessoa vem da parte de Deus e me afasta de Deus. Como é que pode? Eu conhecer a pessoa e me afastei de Deus porque eu estou entrando na prostituição, na imoralidade, e vai ser problema na sua vida o resto da sua vida. E se você amar e casar, você vai sofrer o resto da vida dessa pessoa. Você nunca vai conseguir servir a Deus com interesse de coração, com integridade. Nunca. Isso não é praga não, pastor, está rogando praga. Não estou não, meu filho. Isso é consequência, isso é colheita. Se você conhece um homem, esse homem te afasta de Deus, cara, com ele não. E não adianta fazer jejum depois, e não adianta fazer campanha depois, porque foi a sua escolha que te colocou lá. Porque Deus, ele alerta, ele fala: não, pastor, eu estou namorando a menina aqui, mas a menina daqui a pouco ela vai se converter. 5% se converte, 95% desvia. Uma pessoa que não sabe se quer andar com Deus, sendo que não sabe se quer batizar.
que são novas criaturas, que foram transformados pelo poder do Evangelho. Aleluia, Senhor. Amém. Não dá para ser neutro não, meu filho. Não dá para ficar ali no mais ou menos não. Agora, se você está disposto a comprar esse barulho pro resto da sua vida, casa com quem te afasta de Deus. Até lá eu arrumei um pastor de casais abençoado para fazer gabinete de você. Que eu não aguento. A minha vontade é falar bem feito. A minha vontade é pessoa tema. Pastor, estou precisando de conversar com você, estou com um problema no casamento, sabe? Está bem feito. Não ele mudou demais, não mudou não. É você que agora está enxergando a realidade, porque antes você enxergava aquilo que você queria. Ficar se enganando, achando que vai se converter. Por que você não esperou converter primeiro? Por que você não esperou batizar primeiro? Aí depois que casar e batiza, vai nessa. Por que não esperou criar compromisso com Deus primeiro? Porque se a pessoa está na igreja por causa de você, ela não está por causa de Deus. Você quer saber se essa pessoa está na igreja por causa de Deus, se ela é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus, larga ela e vê se ela continua ouvindo na igreja. Graças a Deus, a minha esposa, eu sei que ela não está aqui por causa de mim, porque não é isso que eu quero para mim, não. Eu quero uma pessoa para vir na igreja por causa de mim. Queridos, a pessoa não tem que vir na igreja por causa de você, porque está namorando, porque quer casar com você. Tem que vir por causa de Deus. Faz um teste, para de convidar para vir na igreja. Vamos ver se parte da pessoa vir. Vamos ver se parte dela. Vamos ver o interesse que tem pela palavra de Deus. Você quer saber se é uma pessoa de Deus? Vamos ver se ela tem interesse em buscar. Para de convidar. Ah não, porque depois a palavra, depois você estiver casado. Queridos, nós precisamos obedecer a palavra. A palavra fala: não se põe em julgo desigual, e ponto. A palavra é clara: não se põe em julgo desigual. Pode acontecer, depois pode acontecer, mas não utilize como regra a exceção. Não utilize. Aí a Bíblia vai dizer aqui, nós vimos aqui, Tiago 4: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, versículo 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí depois a Bíblia vai dizer aqui, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devi dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você ficar fazendo plano, não. Nós precisamos depender de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não adianta eu ficar fazendo plano, não. Pastor, qual é o plano para a igreja desse ano? Não sei. Até onde ele me fala, eu vou. Agora, até onde ele não me fala, eu não vou. Eu não faço um plano. Eu não vou pegar Deus e colocar ele numa caixinha. Os filhos de Deus, eles não sabem de onde vêm. Eles não sabem para onde eles vão. Eles vão, né? O vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. É lógico que nós sabemos o dia do aniversário da igreja. É lógico que a base nós temos. Mas exatamente cada coisa que vai acontecer na igreja esse ano, o Espírito Santo era livre. Sem falar que é para mudar tudo, nós vamos mudar tudo. Muda tudo. Quando eu achava que eu falava, não, vamos ficar quieto lá, e Deus apareceu com um tempo novo. E se amanhã Deus falasse, apareceu outra coisa nova, não vamos obedecer.
porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Deus não está congelado, não está preso numa cisterna. E em Romanos capítulo 8, para a gente terminar, depois que ele fala da intercessão, ele fala na obra do Espírito nas nossas vidas, versículo 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui a gente termina. Às vezes a gente conta assim: pastor, eu estava indo numa festa, aí eu cheguei lá em frente no salão, não encontrei vaga, aí eu tive que estacionar no morro. Aí eu estacionei no morro, deu uma enchente, sujou todos os carros que estavam lá. O meu não, porque o meu estava no morro, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim, irmão, esse versículo. Ele pode até, porque a gente não vai congelar Deus, ele pode até ter uma aplicação assim, mas o sentido principal desse versículo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para nós? Ao versículo 29, está explicando o propósito de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus te conheceu de antemão, Deus te conheceu desde o ventre da sua mãe, Ele te conhece, e Ele planejou um propósito para a sua vida, ó. E também os predestinou. O Senhor preparou um destino para nós, mas nós somos livres para viver desse destino ou não. Entenda isso. A predestinação não anula o livre-arbítrio do homem. Ou você acha que foi Deus que planejou que um homem ali estuprasse uma mulher? Foi Deus que planejou que um homem ali se tornasse um traficante? Não, aquilo foi uma escolha livre dele, e é por isso que ele é responsável por suas escolhas. Nós somos livres para tomarmos a decisão que quisermos, e isso nos torna responsáveis. Então Deus predestinou, Ele traçou um destino para nós, mas nós somos livres para viver esse destino ou não. Nós somos livres. E aí, ó, os que também predestinou para quê? Qual que é o propósito de Deus? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então todas as coisas cooperam para nos tornar cada dia mais parecidos com o Filho Jesus Cristo. Tudo que acontece na minha e na sua vida serve para nos tornar mais parecido com o Senhor Jesus. Amém. Para manifestar o caráter de Cristo em nós. E é por isso que nós nos regozijamos até mesmo nas nossas tribulações e fraquezas, porque quando somos fracos é que somos fortes, porque nos tornamos mais parecidos com Cristo, porque nos tornamos mais dependentes de Deus. Amém. Muitas vezes Deus vai tirar o nosso chão para aprendermos a voar. Muitas vezes Deus vai permitir que sejamos humilhados, para pararmos de colocar a nossa expectativa nos homens. Muitas vezes Deus vai te tirar aquilo que você mais quer. Tudo que eu queria agora não vai não, Ele não deixa. Você tenta, termina, não dá certo, para te ensinar a depender dEle, para te ensinar a colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, para te ensinar a renunciar a sua vida na presença dEle. Tudo que eu queria era uma porta de emprego, tudo que eu queria era uma casa, tudo que eu queria. Ele não deixa. Aí Ele fala não, para te ensinar que o seu verdadeiro tesouro é Ele. Essas outras coisas são acessórios. Ele é a bênção principal. Aleluia. Ele é a própria bênção. Andar com o abençoador é a nossa maior bênção. Andar com Deus. Tem gente que Deus tira até mesmo o ministério, sabia? Porque o ministério desvia ele, porque o ministério passa a ser o Deus dele. Ele não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, porque está sempre envolvido em alguma coisa do ministério. Aí Deus tira.
ficar humilde, para aprender a adorar sem ter que estar no altar na frente das pessoas, para aprender a pregar o Evangelho onde colocar a planta dos pés, não se tornar um pregador profissional, mas aprender a falar de Jesus aonde Jesus levar. Queridos, Deus ele tem a forma dele de tratar conosco, e todas as coisas contribuem para formar o caráter de Cristo em nós. O Senhor planejou que sejamos parecidos com Cristo. Ele predestinou, Ele traçou esse destino para nós, para sermos parecidos com Ele, para sermos conformes à imagem do seu Filho. E o versículo 30: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele predestinou para sermos como Jesus. Ele nos chamou, Ele nos convidou. Nós somos livres para dizer sim ou não. E depois que Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos declarou justos, e Ele nos glorificou. Pode ver que já está no passado, porque aquilo que nós seremos no céu, nós já podemos começar a viver aqui na terra. Você vai ser santo lá no céu. Você já tem o Espírito Santo para poder viver essa santidade aqui na terra, já começar a viver aqui na terra. Você vai ser abençoado no céu. Você vai governar com Deus. Se você estiver no centro da vontade dele, você já pode experimentar isso aqui na terra. Você já pode começar a experimentar os planos e os projetos de Deus para você aqui nesta terra. Agora, qual é a nossa escolha? Nós estamos vivendo nos limites estabelecidos pelo Pai? Nós estamos vivendo uma verdadeira paternidade com Deus, sendo guiados pelo Espírito? Ou nós estamos querendo levar a vida de qualquer jeito, levando a vida aos trancos e barrancos, vivendo de campanha em campanha, pedindo a Deus para abençoar os nossos projetos? Porque se você já estiver vivendo o projeto de Deus, você não precisa pedir a Deus para abençoar, não, sabia? Parte dele é ele que vai querer abençoar, porque esse projeto foi traçado por Ele. Você não precisa de perder mais tempo orando para que o recurso chegue, para que a direção chegue. Você não precisa pedir mais nada. Você só vai orar pelos outros. Não vai nem ficar orando por você mais, porque a sua oração pela sua vida é: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Porque se você fizer isso, se você estiver vivendo os valores do reino de Deus em primeiro lugar, na justiça de Deus, todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Você não precisa nem de pedir. Você não precisa nem de pedir. Já é uma ordem dos céus. Aqueles que vivem os projetos e os propósitos do reino em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Agora a nossa oração então deve ser: Senhor, me ajuda a viver os teus propósitos e os teus projetos. Porque aí Deus, Ele traz tudo. Aí Ele vai trazer uma família abençoada, estruturada. Aí Ele vai trazer recurso financeiro. Aí Ele vai prosperar. Aí, meu filho, está tudo na bênção. Aí você não precisa fazer campanha não, porque você está no centro da vontade de Deus. Então vamos ficar de pé. Nós vamos falar com Deus. Deus falou conosco nessa noite, através da palavra dele. Agora, o que eu vou fazer com aquilo que Deus falou comigo? Qual vai ser a resposta que eu vou dar a Deus diante daquilo que Ele falou para mim? Tudo que Deus fala conosco, Ele espera uma resposta de nós. Tudo que Deus fala comigo e com você, Ele espera uma resposta. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra é uma palavra que nos desafia, mas é uma palavra que nos traz segurança. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, nós vamos viver preocupados com o quê? Me responde.
O que vai trazer preocupação no meu coração se eu estiver no centro da vontade de Deus? Eu vou ter medo de doença? Eu estou vivendo o propósito de Deus. Enquanto eu não cumprir essa missão, eu não vou morrer. Eu vou ter medo de não ganhar dinheiro, de não ter o que comer. Eu estou no centro da vontade de Deus, meu filho. Estou no centro. Eu vou ter medo da minha família ser destruída. Eu vou perder noite de sono preocupado com o quê? Se eu estou no centro da vontade de Deus, então isso traz segurança, mas traz um alerta. E como estão as minhas escolhas? Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Ou eu estou ultrapassando os limites estabelecidos por Deus? Ou eu estou buscando viver os propósitos que são meus? É isso que deve ser agora ponderado por nós. É isso que nós precisamos orar. Como estão os nossos propósitos diante de Deus? Nós vamos seguir a ceia do Senhor para nós celebrarmos a nossa união com Deus. Nós vamos seguir a ceia do Senhor para nós celebrarmos que por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos viver aquilo que Deus sonhou para nós. Se não fosse a obra de Cristo na cruz, nós já estaríamos condenados. Mas por causa do sacrifício dele, por causa da morte dele, por causa do sofrimento dele, nós podemos ter essa esperança que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Nós podemos ter essa certeza por causa desse sacrifício. E essa noite é noite daqueles que estão em comunhão com Ele. Não é de quem vai sair daqui e vai para a prostituição. Não é de quem vai sair daqui em cima do muro sem saber o que fazer. Não, aqueles que dizem sim, eu quero viver esses propósitos. Essa noite é noite de nós tomarmos a ceia do Senhor e celebrarmos a nossa salvação que há em Cristo Jesus. Por isso eu vou estar pedindo aqui os nossos irmãos para estar nos ajudando aqui a seguir a ceia. Chamar nosso irmão Denilson aqui, nosso irmão Luciano também que está fazendo um favor também. Vamos estar aqui, nosso irmão Cássio aqui que está também fazendo um favor, os homens aqui para poder servir o cálice. Nosso irmão Rosângela aqui também, por favor, pastora Thalita também. Nós vamos cantar um louvor a Deus e nós vamos servir a ceia do Senhor e celebrar a possibilidade de viver aquilo que Deus predestinou, o destino que Deus traçou para nós através da nossa comunhão com Cristo. Então nós vamos poder agora servir a ceia do Senhor.
agradecemos, ó Deus, por essa noite, pela ceia do Senhor. Podemos celebrar, ó Deus, que podemos viver dentro do Teu propósito. Podemos viver aquilo que o Senhor traçou para que fosse o nosso destino desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. E queremos responder sim para o Senhor. E queremos dizer sim para os Teus propósitos e não para o mundo. Nós queremos entregar nossa vida ao Senhor, os nossos caminhos ao Senhor. Nesse momento, celebrando aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus. O ato de levantar as mãos e dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, glória a Deus.
que os teus planos, os teus propósitos vão se cumprir na vida, meu Deus, dos teus filhos e filhas, que eles vão voltar para o plano inicial, para o plano do Senhor, para o plano A, e não vão mais viver uma vida preocupada, angustiada, ansiosa, porque é o Senhor quem vai honrá-los, é o Senhor quem vai levantá-los, é o Senhor quem vai exaltá-los para a glória do teu nome, para que os teus propósitos sejam promovidos na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, coloca agora, nesse momento nós vamos fazer um ato profético. Coloca uma das mãos no seu coração e uma das mãos na sua cabeça. Faça assim. Eu quero liberar uma palavra profética nesse momento pela sua vida. Eu profetizo que a partir de hoje você não vai viver mais nada que não sejam os planos e os propósitos de Deus para a tua vida. Aleluia, Senhor. Como E é posso? por isso que não haverá mais nenhum tipo de preocupação, seja com a família, seja com as finanças, seja em que área for, porque o próprio Deus há de se encarregar de trazer para você toda a provisão que você precisa, todo o recurso, toda a paz, toda a força, toda a saúde necessária, Amém, Pai. para que os planos e os propósitos do Senhor se cumpram através de ti. Eu profetizo que o Senhor há de te levantar e há de te colocar em lugares altos, para que os planos dele, os propósitos dele sejam promovidos através da tua vida. Amém, Pai. A tua Obrigado. única preocupação será: eu quero estar no propósito de Deus. Sim, Pai. Estarei no Eu seu quero propósito, estar Pai. no centro da vontade daquilo que Deus planejou para mim, porque todo mais é o próprio Deus quem vai fazer na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou imaginamos. Prepara, porque o melhor de Deus há de ser derramado sobre ti. A glória do Senhor, Glória a ti, a Senhor. bênção do Senhor vai te impactar. Você não vai correr atrás de bênção, a bênção vai até você, a bênção vai até a sua casa, até a sua Glória, família. glória, O recurso glória, vai glória, chegar, glória, a Pai. prosperidade vai transbordar, para que os propósitos do Senhor se cumpram em tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Eu falei, eu recebo, Eu recebo. em nome de Eu Jesus, recebo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Como posso, de Senhor. tudo, De tudo, aquilo Senhor. que Deus Aquilo tem que Deus tem para mim. Senhor. Eu sou filho, Eu sou filho, eu sou herdeiro, sou herdeiro, Senhor. e eu Eu recebo recebo, Senhor. a minha Minha herança herança, Senhor. pela fé Pela fé, Senhor. em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aprova o Senhor e agradeça a Deus por tudo. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Receba a saúde, receba a vida, receba alegria, paz, força, para seguir em frente e vencer, porque Deus é contigo e os planos dele se cumprirão na tua vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão com o Espírito Santo, que o amor do nosso Deus Pai seja derramado sobre toda a igreja reunida aqui nessa noite, e toda a igreja diga na sua voz com bastante alegria, com bastante fé: